Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amada igreja poderosa, igreja do avivamento, igreja que vai morar no céu. Amém. A noiva que deseja a volta do seu noivo. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes. Deus está fazendo coisas novas, né? Sim. Mudamos aí um pouquinho a nossa logística e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O importante é estarmos aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Amém. E eu quero compartilhar com vocês Filipenses capítulo 3. Filipenses, o capítulo 3. Nossos cultos agora serão sempre nas quartas-feiras, às 20 horas. E sexta-feira será destinado para a gente fazer célula. Então, quem desejar ter uma célula aí na sua casa, pode nos procurar e a gente vai estar alinhando tudo. Amém? Amém. Filipenses, capítulo 3, o verso 7. Diz assim: Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como um prejuízo por causa de Cristo. E mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Amém. E ser encontrado nele, ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-se com ele na morte, com um propósito, seja como para a ressurreição dentre os mortos, nele estar presente. Amém? Amém. Glória a Aqui Deus. o apóstolo Paulo, uns versículos para cima, ele começa a falar de algumas qualificações que ele tinha, né? De algumas coisas assim, que para os homens são coisas impressionantes. O que nos nossos dias hoje a gente pode dizer: eu sou formado na faculdade tal, eu sou um empresário de muito sucesso, eu sou fluente no inglês, eu já fiz intercâmbio, eu tenho contato com pessoas poderosas, eu sou uma pessoa de influência na sociedade. A gente pode usar algumas coisas para dizer que a gente é bom, que a gente é fera, que a gente tem capacidades, que a gente está por cima, que a gente é top. E aqui o apóstolo Paulo fala que ele pega tudo isso e ele considera como nada. Ele considera como um esterco diante da glória, diante do poder, diante do privilégio de conhecer a Cristo. Ele não está dizendo que as coisas dessa terra são sem valor. Pelo contrário, ele está reconhecendo coisas boas que ele possuía, qualificações e posses e propriedades. Ele não está dizendo que essas coisas não são boas. Ele está dizendo que diante da presença de Cristo, se eu for comparar essas coisas, Cristo está acima delas. Aleluia. E eu considero aquilo que eu possuo como nada diante da presença de Cristo. Aquilo que eu tenho é muito precioso, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, a minha vida, a minha família, mas diante da presença de Deus, se eu tiver que escolher entre o meu trabalho e a presença de Deus, o que eu escolho? O que eu quero? E aqui ele fala: eu quero ser encontrado nele. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Aleluia. E para que eu conheça Cristo, para que eu experimente da presença dele, para que eu possa desfrutar de Cristo, eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu acho que são muito boas e que diante de Cristo elas não têm nenhum valor. É verdade. Porque o Senhor não olha como o homem, ele olha o coração. E que nessa noite o Senhor possa encontrar o meu e o seu coração abertos e sedentos por conhecer mais a Ele, por querer ser encontrado nele, ser reconhecido por quem Ele é nas nossas vidas, imprimir o caráter de Cristo em nós.
tenha as suas qualificações, tenha as suas conquistas nessa terra, mas saiba que diante de Cristo, tudo isso perde o seu valor. Aleluia. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem Cristo, nós não podemos. Tudo que nós temos hoje foi porque o Senhor nos deu. Tudo o que nós conquistamos até aqui foi porque o Senhor, por misericórdia e graça, nos deu. Aleluia. Capacidade, abriu portas, por misericórdia, por graça, Ele nos concedeu. Então, diante dele, tudo perde o seu valor. Que eu e você sejamos encontrados nele, sejamos encontrados em Cristo. Conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Sermos achados nele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor este culto, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e nós oramos mesmo, Senhor, para que os céus se abram neste lugar e que nós sejamos encontrados em Ti, sejamos encontrados na Tua presença, sejamos tomados pelo Senhor nessa noite de uma forma sobrenatural. O Senhor venha e fale, ministre os nossos corações com toda a liberdade e que o Teu Espírito alcance o mais profundo do nosso ser, nos fazendo revelar a Cristo, nos fazendo revelar diante de nós a grandeza do Senhor, de quem o Senhor é. Nós abrimos mão nessa noite de tudo aquilo que nos rouba da Tua presença, nossos conhecimentos, capacidades, nossas conquistas, tudo perde o seu valor diante da Tua presença. Por isso nessa noite o Senhor venha com poder, Senhor, manifesta a Tua graça e a Tua vida, haja liberdade neste lugar. Declaramos os céus abertos, declaramos o novo de Deus nessa noite, declaramos o poder do Espírito Santo tomando este lugar. Desfazemos todo o peso que há nos céus, desfazemos toda oração contrária, toda praga, toda maldição, todo cansaço, toda incredulidade, todo ataque, toda seta e toda fúria do maligno caia por terra. Declaramos a liberdade do Espírito neste lugar para mover, para falar, para tocar, para fluir e para alcançar os nossos corações nessa noite. Espírito Santo, fica à vontade, Tu tens liberdade, nós Te desejamos e nós queremos a Tua presença se manifestando neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo. Amém, Senhor. Seja adorado nesse lugar, papai. Queremos a Sua presença, Senhor Jesus. Nos ajuda a abrir o nosso coração, Senhor, para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nós essa noite. Sim, Espírito Para a Santo. gente ser cheio de Ti, Deus. Aquieta a nossa alma, Senhor Jesus. Repita comigo. Aquieta Aquieta minha alma. Minha minha alma. De novo, aquieta Aquieta minha alma. minha alma. Mais uma vez, aquieta Aquieta minha alma. minha alma. Pois eu ainda o louvarei. Pois eu ainda louvarei. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Aleluia. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a Sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatido, minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus. Aleluia. Pois eu ainda louvarei Aleluia. a Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz.
Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, meu manati, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as luzes, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as luzes, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as luzes, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as luzes, as águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por
largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender de como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus. Se ele não se esquecer de ti, não, ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, 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 espere em Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir.
Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Sabe por que muitas vezes a gente Aleluia. acaba permitindo que a nossa alma se agite, berre dentro da gente, porque a gente acha que a justiça de Deus, o plano de Deus é conforme o nosso pensamento. Então a gente faz uma expectativa sobre tudo aquilo que a gente pensou e acha que Deus tem que fazer. Daquela forma que a gente planejou, e nem sempre é assim. A palavra de Deus fala que é para nós procurarmos sempre fazer a sua obra, e as demais coisas vão ser acrescentadas, mas essas demais coisas que serão acrescentadas não é muitas vezes o que a gente quer, não é muitas vezes o que a gente acha ou do jeito que a gente acha que tem que ser. É verdade, Jesus. É o que é bom pra gente, é o que o próprio Deus planejou pra gente. Amém. E nós temos que ter prazer, porque quando a gente diz que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso governo, nós precisamos crer, independente do que Ele tem pra nós. E não é fácil. Quantas vezes a gente olha para as circunstâncias e fala, meu Deus, a tua palavra diz uma coisa, mas o que eu vivo é outra. É verdade, Senhor. Mas só que Ele sabe, o plano é dele. A gente tem que sempre, quando está assim nessa agitação, pedir para que Deus acalme a nossa alma, para ela não nos atrapalhar, porque a gente acaba atrapalhando o que Deus tem para nós. Verdade. Por essa aflição, nós precisamos ter prazer em quem Deus é, e o restante, as demais coisas, Ele vai fazer. Amém? Amém. Amém. Eu creio, Eu Jesus. creio, Senhor. Ai, Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que esse seja de verdade. Pois nós nascemos para adorar em espírito e em verdade. Nós nascemos para ter Ele como um Pai. Nós nascemos para ter Ele como nosso governante. E que isso seja um prazer nas nossas vidas. Que isso seja de espontaneidade, sem pressão, sem peso, mas com amor, pois foi assim que Ele nos criou, em amor. Amém. Glória a Deus. E tendo o Senhor Jesus, o nosso Deus, como um único e suficiente Salvador, o restante das coisas da vida, todas as atribulações, quando a gente tem a certeza de quem nós temos do nosso lado, faz até a tribulação valer a pena. É verdade. Porque a gente sabe que vai ter vitória. Glória a Deus. Porque a própria palavra dele diz que somos mais do que vencedores. Amém, Jesus. A palavra dele diz que a gente pode andar sobre as águas. Aleluia. A palavra dele diz que vai valer a pena, pois temos uma eternidade para viver juntinho com ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso. Aleluia. Santo Deus. Santo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor e me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
poder chegar lá e falar, Senhor, valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Valeu a pena aquele esforço, Verdade. valeu a pena aquela noite mal dormida, valeu a pena ter ido lá, valeu a pena ter humilhado, valeu a pena ter pisoteado, valeu a pena. Deus. Valeu a pena. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, graças e paz. Amém. E vai valer a pena? Vai valer a pena. Já está valendo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 31. No final dessa canção diz: viver para ti, morrer para ti. Almas, quer comais, quer bebais, qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Por que essa palavra diz isso? Porque nós fomos criados e nós podemos falar, podemos gesticular, podemos nos comunicar. E por isso pensamos que glorificar a Deus é só com a nossa voz, abrindo a boca e falando. Mas toda a criação, ela glorifica ao Senhor, amém? Amém. E ela glorifica ao Senhor fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. Um simples pássaro voando, ele está glorificando ao Senhor. Que ele está Aleluia, voando. Jesus. Ele está exercendo aquilo que o Senhor deu para ele. E assim é na minha e na tua vida. Quando a gente começa a fazer aquilo para que o Senhor nos chamou, aquilo para que Ele nos criou, a gente está glorificando a Deus. Verdade, Senhor. E não pense que você glorifica a Deus apenas quando está de joelho orando, ou quando você está na igreja, ou quando você está reunido com pessoas. Mas glorificamos a Deus em cada gesto, cada palavra, cada Verdade, Senhor. pensamento. Aí essa palavra me pegou muito, porque a gente se engana que quando a gente não está na igreja, que a gente está fora da igreja, a gente está fazendo as coisas no meio secular, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja. Tudo glorifique ao Senhor. Aleluia. Amém? Então, quando eu vou fazer o meu trabalho lá na empresa onde eu trabalho, eu tenho que pensar 2 ou 3 vezes em fazer de qualquer forma, de fazer de qualquer jeito, fazer de modo relaxado, porque eu não quero mais, eu não estou desanimado. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo, eu estou glorificando ao Senhor, porque Ele que me deu aqui emprego, Ele que me deu saúde para estar lá, me deu condições, e Ele que me sustenta. Então, quando a gente vai fazer as coisas com as pessoas, às vezes eu estou indo contra o que Ele me criou para É fazer. verdade, Jesus. Amém? E Amém. quando a gente traz a oferta, o dízimo, a gente está glorificando a Deus. Sim. Mas quando nós trazemos a nossa oferta, o nosso dízimo com o coração pesado, com dor no coração, com apego ao dinheiro, será que a gente está glorificando ao Senhor? Ou está apenas cumprindo com algo? Né? Então, que a gente possa examinar o nosso coração. E todas as nossas ações, Aleluia, Jesus. que essa seja a nossa oração. Senhor, que as minhas ações sejam para glorificar o Teu santo nome. Amém. Verdade, Deus. Sabe? Talvez a gente devesse pensar assim, nossa, se tivesse um manual de como fazer as coisas corretas, a gente mesmo pode escrever esse manual. Sempre se perguntando, eu tenho que tomar uma atitude. E aí, qual que é a atitude que vai glorificar a Deus? É isso. Amém?
Amém. Então, nessa Amém. noite, vamos glorificar a Deus com a nossa oferta, o nosso dízimo. Aleluia. Vamos trazer aqui à frente, estaremos orando em seguida. Amém? Amém. Gratidão ao Senhor, e pedimos, claro, que o Senhor abençoe e prospere as nossas mãos, o trabalho das nossas mãos. Que o Senhor esteja guardando o lar de cada um aqui, Senhor, trazendo prosperidade, abrindo as janelas, as portas do céu, derramando as mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas, transformando essas sementes, multiplicando em 100 por 1. Em nome de Jesus, eu declaro uma colheita farta na vida de cada um, Senhor, que aqui tem ofertado e dizimado para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para receber o pregador da noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Alegria, alegria estar aqui mais um dia na presença do Papai. Sim. Né? Feliz pela vida de cada um que está aqui. Amém. Né? Através das nossas vidas, nós e nossa família vamos servir ao Senhor. Amém. Por isso que nós vamos perseverar, não vamos desistir, vamos continuar. Né? Servimos a um Deus Todo-Poderoso, as tribulações vêm, mas com Ele nós venceremos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, se aqui cheguei, é porque Papai do Céu permitiu. Amém. Ele quer me usar. Então, que seja para tocar na vida de cada pessoa que estiver escutando essa palavra. Né? Que não venha nada de mim, mas tudo dele. Amém. Que o Espírito Santo fale comigo e também fale com vocês. E que todos nós estejamos de coração aberto para receber essa palavra que vem de Deus. Então, pessoal, hoje eu quero estar falando por algo, né, maravilhoso, e por Ele operar tantos milagres na nossa vida. Muitas vezes nós somos displicentes, nós não damos tanto valor, né? Quando Ele dá um dia de vida, nós não valorizamos muito, mas quando às vezes vem um diagnóstico médico, que só tem mais um dia de vida, nós queremos fazer tudo aquilo, não temos mais tempo, corremos atrás, desesperamos, queremos estar com Jesus, porque, né, tomara a Deus que ninguém receba um diagnóstico desse, mas se recebêssemos, muita gente estaria aqui na casa do Papai querendo milagre. Deus opera um milagre, derruba esse diagnóstico médico, que Ele me deu pouco dia de vida. Eu sei que o Senhor é um Deus que opera milagre, então faz. Então acredito que muitos de nós que estamos aqui já vivenciamos muitos milagres. É verdade. E não é o fim, Ele vai continuar operando milagre. E Ele nunca para de operar milagre. É verdade. E na Bíblia aqui tem muitas passagens falando de milagre, né? Poderíamos virar a noite falando de milagres. Verdade. Isso que foi escrito e muitos que Jesus deixou como anônimo. Não queria que fosse tão expandido os milagres que Ele. Então eu quero que vocês abram no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Glória a Deus. Aleluia. Aqui ele fala a respeito da cura do leproso que creu. Amém. Amém. Então, ou seja, é bem claro, para ter a cura, nós temos que crer. Para ter a libertação, nós temos que crer. Verdade. Para Deus operar milagre, nós temos que crer. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém. Contudo, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo,
Assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Então, pessoal, aqui Glória a Deus. é um homem leproso que aproxima-se de Jesus. E as pessoas leprosas naquela época, eles eram pessoas excluídas da sociedade. Eles eram considerados impuros. Então, nós imaginamos a luta desse homem chegar à presença de Jesus. Nós podemos trazer para o dia de hoje. Hoje ainda existem pessoas que são excluídas pela sociedade. É verdade. Que às vezes dentro da igreja nós não temos a compaixão que Jesus teve. Eu digo isso por mim, totalmente por mim. E aqui era com Jesus. Então hoje eu posso dar um exemplo de: se entra ali um morador de rua pela igreja, todo sujo, e tem aqui um pregador renomado, muitas pessoas não deixariam ele chegar à presença desse pregador, pelo fato dele estar sujo, pelo fato dele estar mal cheiroso. E muitas vezes assim, totalmente diferente. Ele era excluído pela sociedade e Jesus foi lá e abraçou. Então, imagine o medo, o temor dessa pessoa chegar até Jesus. Não era em qualquer pessoa que ele ia chegar, ele ia chegar em Jesus. Então ele perseverou, ele lutou e chegou até Jesus. E hoje, graças a Deus, nós temos essa oportunidade de estarmos chegando na presença do Pai. Então que possamos estar aqui chegando na presença do Pai, assim como esse leproso chegou. Ele lutou, e aqui, né, se prestarmos atenção na palavra aqui, ele chegou com muita humildade perante Jesus. Ele chegou com humildade e ali falando: se for da tua vontade, purifica-me. Então ali dá para ver a reverência que ele teve a Jesus. E muitas vezes nós chegamos para Jesus de qualquer jeito. Verdade. Deus faz isso, Deus, se o Senhor não fizer, eu não te sirvo. Deus, se o Senhor não fizer, eu não venho mais na igreja. Deus, eu estou vindo há muito tempo, o Senhor não está fazendo. Olha, vai falar com o policial, se tem que chamar ele de Senhor. E quando é Jesus, quando é o Senhor, nós falamos de qualquer jeito. Verdade. Né? Não chamamos dele de papai. Achamos que estamos tanta intimidade que, ô coroa, faz o que eu preciso. Faz logo o que eu quero. E não é assim que devemos fazer. Nós temos que chegar com total humildade diante de Jesus. Aleluia. E com muita fé. E aqui, né, nós vemos que a humildade dele falando tipo: faz a tua vontade. Aqui nós podemos observar que esse leproso, ele creu, lutou, chegou perto de Jesus. E Jesus, pela humildade que ele chegou, pela fé que ele chegou até Jesus e o quanto ele batalhou para chegar na presença, assim como nós batalhamos, nós renunciamos muitas coisas, né, nossa vida passada, para estarmos aqui na presença dele. Nós abandonamos o pecado, nós nos convertemos todos os dias, se convertendo, querendo mais e mais e mais. E Jesus está vendo tudo isso. E diante disso, ele quer falar para nós, assim como ele falou para esse leproso. Ele quer falar: eu quero, seja purificado. Amém. Eu quero, seja curado. Aleluia. Eu quero, seja liberto. Aleluia. É isso que ele está falando para nós essa noite. Ele quer operar esses mesmos milagres que ele operava lá. Ele quer continuar operando. Essa é a vontade dele para nós. E diante disso, né, eu quero também mostrar algumas pessoas como elas se comportam diante dos milagres que Jesus opera. Aqui esse leproso, Jesus operou o milagre na vida dele. Eu imagino a alegria que ele saiu contando, testemunhando para todo mundo o que Jesus fez. Verdade. Ele saiu ali desesperado, falando: Jesus operou milagre.
a ponto de dizendo para os 4 ventos que Jesus opera milagre. Aleluia. Será que antes de vir para o culto, nós viemos pelas ruas falando, eu estou indo na igreja onde Jesus vai operar milagre, vem comigo, vamos, lá tem milagre, lá tem cura, lá tem libertação. Aleluia. Eu tenho quase certeza que não foi assim, eu vou dizer por mim, que não foi assim que eu me comportei. Vim até a igreja, egoísta, pensando só em mim, e não fiz o convite a pessoas. Nem da minha família, são pessoas que tipo, eu quero muito que estivessem aqui, eu não fiz o convite para essas pessoas. E esse leproso aqui, ele mostra tipo, como que nós devemos nos comportar, como nós devemos estar falando intensamente. Capítulo 2, versículo 1. Glória a Jesus. Então aqui, o primeiro tipo de pessoas que vêm falando o quanto Deus é maravilhoso. Esse é o tipo de pessoa que nós temos que ser também. E aqui no livro de Marcos 2:1 fala aqui que Jesus perdoa e cura. Quando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, que ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Estava blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam falando, e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: está perdoados de ti os pecados? Ou falar: levou, e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, pessoal, aqui é falado a respeito de 5 homens que tinham fé. Desses 5 homens, um era paralítico, um estava sem força, um não tinha como chegar à presença de Jesus. Mas por causa de 4 pessoas que, cheias de compaixão, cheias de amor pelo próximo, eles se esforçaram um monte, para trazer esse paralítico à presença de Jesus. Aleluia. Então olha quanta fé. Esse homem estava lá, jogado no canto, vamos dizer, sem ter como chegar à presença, e vai lá 4 amigos, fala: ei, vem comigo, vamos lá, que Jesus está naquele lugar. E ali esse paralítico chegou com tanta fé, que ali Jesus olha para ele e fala: filho, eu posso te curar. Esse paralítico, acredito eu, que ele chegou ali cheio de pecados, com certa incredulidade, falando: como que Deus vai me curar sendo que eu sou cheio de pecado? Mas Deus nunca teve nem aí. Perdoa os teus pecados. Assim como ele fez com esse paralítico, eu posso dizer que ele também fez comigo. Quando eu me arrependi, quando eu cheguei diante dele, quando eu falei: eu não quero mais essa vida, quando eu tomei a decisão de não querer mais viver uma vida no pecado, ele me tocou e ali ele falou: eu te perdoo. E isso deu mais força para continuar essa caminhada que ainda não terminou. Sigo me convertendo dia após dia, Glória a Deus. sempre buscando santidade. Foi que Jesus pega esse homem e fala: levanta, toma a tua maca. Uma parte muito interessante que eu acho é esse toma a tua maca. Esse toma a tua maca é para mostrar que Jesus fez, Jesus faz, mas você nunca deve esquecer de onde ele te tirou. É verdade. Porque sempre quando você estiver caminhando, você olhar para uma pessoa necessitada,
você se lembre que você também um dia foi necessitado. Verdade. Você um dia também foi um pecador. Você também um dia foi aquele que ninguém dava valor, ou só dava um valor pensando em ganhos, pensando só em lucros, e não com amor, assim como Jesus olhou para nós. Então, aqui é muito interessante que eles se esforçaram muito para trazer esse paralítico diante de Jesus. E nós, faço uma pergunta a nós: quanto temos se esforçado para trazer pessoas que estão fracas, pessoas que estão paralíticas, pessoas que estão doentes, sem forças, diante da presença de Jesus? Quanto nós temos se esforçado? Porque eles se esforçaram, fizeram força, e nós às vezes nem nossa palavra, nem a nossa boca nós não abrimos para trazer mais pessoas diante da presença de Jesus. Verdade. Dar força para essas pessoas, fortalecer essas pessoas, ter tempo com essas pessoas. Porque eu vou dizer para vocês, um dia eu fui um paralítico, né? Um dia eu fui um que estava jogado lá no canto, jogado na minha casa, e teve muitas pessoas que vieram me dando força, né? Posso dar exemplos aqui. Em Blumenau, quando eu morava, e coisas simples, parece simples, mas para mim foi muito grandioso e eu carrego para a minha vida. Tem uma moça da igreja onde nós congregávamos em Blumenau, que eles eram como se fossem nossos líderes. Acho que é Maribel, Maribel é o nome dela, né? E era Maribel o nome dela. E diante da Covid-19, estava todo mundo naquele lockdown, todo mundo dentro de casa, e essa mulher foi no meu portão. Você está precisando de alguma coisa? Aquilo ali para mim, eu vi a presença de Deus numa simples palavra, um simples gesto, uma simples compaixão que ela teve comigo. É verdade. Ali, aquilo ali me deu força para caminhar. Quando tivesse o culto, quando abrisse as igrejas, eu queria voltar para o culto, por causa que eu vi essa atitude dessa mulher. E eu digo, quando eu era paralítico, eu digo assim, ó, né, meus líderes na igreja aqui hoje, que são o evangelista Roberto e a pastora Tawane, eles passaram 3 anos indo lá curar minhas feridas em casa, fazendo célula. Eu vou dizer, se não fosse por eles, eu não estava nessa caminhada. Não sei qual seria a vontade de Deus, mas eu tenho a total certeza que foi eles, que foram, lógico, foi Deus, mas foi através da vida deles, que eles foram lá, colocaram uma cadeirinha para eu sentar, deram uma bengalinha, me carregaram no ombro, e hoje eu posso estar aqui, caminhando, parado. Amém. Eu sei Amém. que eu não sou mais aquele paralítico. Glória a E eu Deus. digo, e diante disso, assim que nós temos que comportar. Aqui é outro tipo de pessoas. Essas pessoas que edificam a vida de outras pessoas. Glória a Essas Deus. pessoas que se esforçam para trazer outras pessoas na presença de Deus. Então que nós venhamos a estar se esforçando a ponto de estar tão cheio igual devia estar essa casa que o Jesus estava pregando. Acredito eu que estava a sala cheia, estava pessoas pela janela, um por cima do outro pela janela olhando, as portas cheias onde não tinha como mais entrar, a ponto de entrarem pela cobertura. E eu acredito que através da nossa vida, se nós formos para dentro da igreja, que é o lugar onde Jesus opera milagre em todos os lugares. Mas eu digo aqui dentro da igreja, na presença dele aqui dentro da igreja, a probabilidade é maior. Glória a Deus. Porque ele vê um esforço, ele vê a renúncia de nós abandonarmos a cama, abandonarmos o sofá, abandonarmos a televisão e fazer, eu não digo sacrifício, eu vou me expressar como sacrifício, mas o sacrifício de vir até aqui na presença dele. É verdade. Então, pessoal, nós temos que ser as pessoas que trazem as pessoas aqui diante da presença de Deus. Pessoas que precisam uma simples palavra, um simples convite, às vezes até persistir. Às vezes parece que nós somos chatos porque persistimos, mas muita gente, eu vou dizer meus líderes, muitas vezes eles persistiram. Eu, quando estava todo endemoniado, eu achava que era chatice, mas hoje eu vejo que não era chatice nenhuma, era amor. Amém. Era porque eles acreditavam, eles sabiam que Deus poderia operar um milagre na minha Glória a vida. Deus. Glória a E Ele Deus. operou. Eu sou muito grato pela vida deles. Amém. E aqui também, então, ou seja, um tipo de pessoas que edificam
o tipo de pessoas. Aqui do paralítico. Pessoas que têm fé, que acreditam. Pessoas que saem testemunhando, do paralítico aqui, que saem falando os milagres que Deus opera. E eu quero aqui estar falando em mais um texto aqui. Outro tipo de pessoas que está no texto de Marcos 5. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que fala aqui, Marcos 5, 21, desculpa. Que fala aqui que Jesus vence a doença e a morte. E eu acredito com total, posso falar com total autoridade, com total fé, crendo totalmente, que Jesus vence a doença e a morte. Aleluia. E aqui fala que, e retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao mesmo tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que o seu interior fora liberado, os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Amém. Ele ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço? Ele entrou no recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que desse algo de comer à menina. Né? Vou começar pelo da mulher que sofria de 12 anos com uma hemorragia. Então nós olhamos assim, 12 anos sofrendo de algo. Ela deve ter procurado em
todos os lugares uma solução. E acredito eu que em 12 anos, você lutando, você já devia estar desiludida com a cura. Porque ela foi médicos e mais médicos, gastou todo o dinheiro que tinha. E assim às vezes é com nós. Nós procuramos em tantos outros lugares que não tem a solução para os nossos problemas. Não é ali que vai estar a solução, né? Até vou brincar às vezes para eu quero um grande amor para a minha vida. É só botar uma roupa vermelha no final do ano. Eu digo porque eu acreditava. Só botar uma roupa vermelha no final do ano que você vai conseguir o grande amor da tua vida. Eu quero ser próspero. O inimigo, como o inimigo era sujo. Vai ali, pula 7 ondinhas, que você faz 7 desejos, você vai ser próspero. Então acredito que nós também assim, como essa mulher, muitas vezes estamos tão perdidos que procuramos em tantos outros lugares, procuramos para tão longe, sendo que a solução está tão perto de nós. Jesus está nesse local, nesse momento, aleluia, continua conosco, e mesmo assim nós não damos a atenção de vida para Ele, a atenção que Ele merece, a reverência que Ele merece, pedir de todo o coração, se arrependendo de todo o nosso pecado, falando: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que isso que está parecendo impossível, esse diagnóstico que esses médicos deram, tudo isso que esse pessoal falou que não tinha mais jeito, eu sei que tem jeito, então me ajuda, Deus. E Ele vai fazer assim como Ele fez com essa mulher, porque aqui, né, uma atitude que Ele falou para ela ali: minha filha, a tua fé te salvou. Que toda a solução, tudo aquilo que nós achávamos que podia fazer, nós já fizemos, e nós pensarmos em desistir, falar assim, não vai ter mais jeito. Vocês lembrem que para esse nosso Deus Todo-Poderoso sempre vai ter jeito. Amém. Então, quando tudo se esgotar, vocês tenham força e continuem tentando, porque Deus vai fazer. Ele não vai abandonar, Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Amém. Mas diante disso, nós temos que estar ali, né, em arrependimento, em conversão, todos os dias, a todo momento, sempre em obras, nunca desistindo, perseverando, né, tomando a decisão pautada naquilo que a palavra nos diz, sendo obedientes, que Ele vai fazer. E muitas vezes Ele faz até sem nós merecermos. Se nós ser obedientes, às vezes nós somos rebeldes, Ele vem e faz. Ele vem e mostra que Ele está conosco, mas nós estamos tão no engano, tão cegos que nós não conseguimos ver. E outro que para mim é muito forte, né? Nós que somos, acredito eu aqui que todo mundo é pai, todo mundo é mãe. Ali um pai clamando pela vida de um filho, né? É algo que tipo é muito verdadeiro. Um pai que faz uma petição pela vida de um filho, uma mãe que faz a petição pela vida de um filho, é muito verdadeiro. Está pedindo com total amor, total fé, total acreditando. Eu digo isso porque eu já pedi pela vida dos meus filhos e Deus operou milagres. Eu creio. Eu digo isso porque eu tenho plena certeza que minha mãe muitas vezes já pediu pela minha vida, já dobrou o joelho e, né, intercedeu pela minha vida, e hoje eu estou aqui. Amém. E então eu sei como é forte um pai pedindo pela vida de um filho, uma mãe pedindo pela vida de um filho. E aqui diante disso, poderoso, né? Ele era um dos dirigentes da sinagoga, então ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem aparentemente poderoso naquela época. E ele se humilha diante de Jesus. Ele jogou tudo aquilo que ele tinha fora, assim como foi pregado, jogou tudo aquilo que ele tinha fora e se humilhou diante de Jesus. É verdade. Porque, né, nós podemos imaginar um homem tão poderoso se prostrando diante de Jesus, que naquela época ali não era tão reverenciado como mais para frente. Então olha o quanto esse homem se humilhou para pedir uma cura, um milagre na vida da filha dele. E Jesus ali o acompanha e vai ter a casa dele,
E chegando lá, existe também aqueles outros tipos de pessoas que nós jamais devemos ser, jamais devemos dar muita bola para essas pessoas que vêm zombar da nossa fé. Verdade. Essas pessoas que quando nós estamos crendo, elas são tão más que ela faz com que a incredulidade venha até nós. Porque e diante disso, estava ali já alguns discípulos, eles creram, eles acreditaram, eles nunca desistiram, mas ali tinha pessoas no ouvido deles falando, rindo, oh, que papo furado, da onde isso? Da onde que isso vai acontecer? Isso é impossível, isso não tem como acontecer. Mal eles conheciam que esse Deus que nós conhecemos é um Deus todo-poderoso e para Ele não existe nada que é impossível. Amém. Amém. Glória Então a ali Deus. diante dessa zombaria toda, Jesus foi lá e operou um milagre e essa menina levantou. Glória a Deus. Ali Deus fez um milagre, assim como Ele quer fazer nas nossas vidas. Assim como disseram para mim, tem mais jeito, daqui a pouco morre, daqui a pouco toma um tiro, daqui a pouco acontece isso, só falando diversas coisas assim. Mas esse Deus Todo-Poderoso interviu e não aconteceu. É verdade. E através da nossa vida, quando essas pessoas, assim como essas pessoas viram aqui, Deus operando milagre, depois de zombarem, eles ficaram assombrados. E ali, eles foram fazer o quê? Com certeza eles tinham coisas que precisavam ser resolvidas, tinham problemas. E com certeza eles foram procurar Jesus também. É verdade. Primeiro eles zombaram. E Jesus, através daquele momento ali, Ele operou um milagre para quê? Para aquelas pessoas que estavam zombando pudessem também se arrepender e se dobrar aos pés deles. Então, pessoal, o que eu quero passar essa noite para nós é que Deus opera milagres ainda e vai continuar operando. Amém. Eu digo para vocês que vocês sejam, né, esses três tipos de pessoas, assim como a mulher que sofria de hemorragia. Não desistam, sigam perseverando, continuem tentando. Glória a Deus. Quando achar que acabou, não acabou ainda. Aleluia. Que nós venhamos a ser pessoas que estejam proclamando por todos os cantos da terra as maravilhas que esse nosso Deus faz. Glória a Deus. Que não nos cansamos de estar ali toda vez testemunhando Verdade, meu Pai. tudo que nosso Deus tem feito. Amém, igreja? Amém. Então seria essa mensagem que eu queria passar para vocês no dia de Glória a hoje, Deus. para nós. Que Deus tenha tocado no coração de cada um de vocês. Aleluia. Que vocês saiam daqui cheios de fé. Que tudo aquilo que está parecendo impossível, Deus renove a força de cada um de nós e mostre que é possível. E que nós saibamos que não existe nada impossível para esse nosso Deus. Amém. E Ele quer fazer, Ele quer dizer eu quero, Ele vai fazer. Aleluia. Basta nós entregarmos aos pés da cruz, basta nós se arrependermos, Verdade. basta nós confessarmos nossos pecados. Não precisamos ter vergonha, somos todos pecadores, lutamos contra o pecado, como diz, não somos tão pecadores como já fomos, mas somos ainda pecadores, estamos se convertendo cada dia mais, porque nós acreditamos os mandamentos. Amém, igreja? Amém. Então peço que fiquem de pé para estarmos orando. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está, Pai, aqui está seus filhos amados, pessoas, Pai, que estão com o coração cheio de gratidão, gratidão por tudo que o Senhor já fez, Pai. E eu te peço, Pai, continua fazendo, Pai, continua agindo. Nós sabemos que o Senhor está agindo nesse momento, Pai. Sim, Jesus. Estamos aqui, Pai, não clamando só por nós, Pai, mas clamando também pelos outros que não estão aqui, Pai. Pessoas que ainda precisam da cura, pessoas que ainda estão adoentadas, Pai, pessoas que estão cegas, estão sem forças. Instrumento como ferramentas, Pai, para nós estarmos anunciando as maravilhas que o Senhor faz.
possamos mostrar para todas as pessoas que para o Senhor nada é impossível. Que nós possamos estar testemunhando em todos os momentos as maravilhas, Pai, que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, Pai. Diante das tribulações, Papai, nós seguimos firmes e fortes, porque nós sabemos, Pai, o poder que há no nome do Senhor. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, Pai, porque se nós não formos, Pai, consumidos pela morte, por todas as atitudes, Pai, pecadoras que nós fazíamos, é que o Senhor tem um grande propósito na nossa vida, Pai. E nós estamos dispostos a cumprir esse propósito, Papai. E nos ajuda a trazer cada vez mais, Pai, pessoas, Pai, com sede de Ti, Pai. Pessoas querendo mais e mais, Pai. Salvação, buscar a salvação, se arrepender dos seus pecados e seguir totalmente, Pai, o caminho do Senhor, obedecendo totalmente a sua verdade. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, vem nos dando força, Pai, para nós cuidarmos, além de cuidarmos de nós, Pai, nós lutarmos também pela vida das outras pessoas, Pai. Que todas as obras do inimigo, Papai, sejam destruídas na vida, Papai, na vida da nossa família, Pai. Pessoas, Papai, que precisam de cura, Pai, vem liberando cura sobre a vida delas, Pai. Nós pedimos, Pai, com total fé, acreditando, crendo totalmente e se entregue totalmente a Ti, que sejam transformadas, sejam libertas, sejam curadas, Pai. Mostra, Papai, que essas pessoas, que o inimigo, Papai, não tem força sobre a vida delas, Papai. Que o Senhor jamais perdeu o controle, Pai, sobre a vida delas. Se vierem pessoas, Pai, falando para elas, diminuindo cada vez a vida, Pai, dos seus filhos amados, Papai, que eles não escutem, Pai, que eles não escutem e o Senhor mostre para eles, Pai, assim como o Senhor mostrou através da minha vida, assim como o Senhor mostrou através da vida dessa igreja, de muitas pessoas que estão nessa igreja, Papai, que é possível, Pai, que pessoas vêm, pessoas que estão para destruir, tomadas, Papai, pelo inimigo, que querem apenas destruir, Pai, a vida de outras pessoas, Pai, que caia por terra todas as palavras de maldição, Pai, que eles jogaram, Pai, contra as nossas vidas, contra as vidas daqueles que amamos, Pai. E nós traremos testemunhos, Pai. Daremos muitos testemunhos de tudo aquilo que o Senhor fez e o quanto o Senhor transformou nós e nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos esqueceu. É só porque ainda não chegou o tempo, às vezes, de algumas coisas acontecerem. E enquanto não chega esse tempo, Deus vai trabalhando, Deus vai ministrando, Deus vai curando, Deus vai nos amadurecer. É certo para acontecer. Verdade. Todo milagre, ele precisa de uma terra muito boa, preparada para acontecer. Porque tem coisas que se Deus fizer na nossa vida hoje, talvez a gente se perca. Talvez a gente fique soberbo. Talvez a gente se ache melhor que os outros. Talvez a gente deixe a presença dele um pouco de lado. Talvez a gente pare de buscar ele com a intensidade que a gente está buscando. Então Deus sabe de todas as coisas. Enquanto o milagre não acontece, a gente vai orando, a gente vai adorando, a gente vai buscando, a gente vai semeando a nossa semente, mesmo que seja com lágrimas, como diz a palavra. A gente vai voltar colhendo os nossos feixes com muita alegria. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente. Olha, só por essa palavra, guarde em ti, a tua família, a tua casa, e que o sobrenatural de Deus continue derramando milagres sobre nós. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto e pela tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque tu és o mesmo Deus. O Senhor não muda. O Senhor continua sendo um Deus poderoso, capaz de fazer grandes milagres na nossa vida. E nós tomamos posse de tudo aquilo que é nosso por direito e pedimos que o Senhor trabalhe em nós, amadureça o nosso coração, trabalhe o nosso caráter, trabalhe as nossas estruturas, para que a gente possa, Senhor, estar preparado para viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, não deixa a gente se perder, não deixa a gente trocar o nosso foco, a nossa prioridade. Como o apóstolo Paulo disse, que diante de tantas grandezas, tanta qualificação, de tantas coisas que ele tinha, a tua presença, conhecer a Cristo era o que ele mais desejava, era o que mais importava. E que nós não venhamos nas nossas vidas. O Senhor abençoe cada lar e cada família representada
neste lugar, a bênção, a paz, a prosperidade, o sustento, a vida do Senhor, a saúde, a força, o ânimo, a coragem do Senhor esteja sobre nós, dia após dia nos sustentando com mão poderosa. Declaramos um exército de anjos guardando a vida de cada um dos que estão aqui, nossas casas, famílias, pertences e propriedades. Essa igreja também seja coberta pelo sangue precioso do Cordeiro. Declaramos desfeito todo mal e declaramos a bênção do Senhor que enriquece, não causa dores, a bênção do Senhor instalada sobre esta igreja, sobre essas vidas que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém.